Oi, povo, paz do Senhor, tudo bem? Vamos para mais um devocional. E o devocional de hoje está escrito lá em João, capítulo 6, e o verso do 5 ao 14, que diz assim: Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Felipe lhe respondeu: 200 denários não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Então Jesus tomou os pães, deu graça e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: Ajudem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles já juntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevadas, deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvidas, este é o profeta que devia vir ao mundo. Aí ele dá o devocional, né? E a parte que me chamou a atenção foi essa daqui. Peraí, vamos. Além disso, esse sinal nos lembra que Jesus costuma começar milagres a partir de coisas pequenas. O pouco nas mãos humanas parece insuficiente, mas nas mãos de Cristo pode se tornar bênçãos para muitos. A gente tem o costume de dizer: mas eu tenho tão pouco, eu não tenho quase nada para oferecer a Jesus. Mas esquecemos que do pouco Deus pode fazer o muito. E esse devocional aqui, ele vai nos lembrar que aquela criança, vamos dizer que a Bíblia não diz a idade daquela criança, só diz que era um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Aos olhos humanos, era insuficiente para alimentar aquela multidão. Mas nas mãos de Jesus, ele realizou o milagre da multiplicação e deu para todos comer, e ainda sobrou 12 cestos. Aos nossos olhos era impossível, aos olhos humanos é impossível, por mais que o mundo diga: você tem tão pouco, você não tem nada, o que você tem é insuficiente, o que você tem não serve para nada, você não tem nada a oferecer.
Mas o que você tem, se você entregar, mesmo sendo pouco, se você entregar nas mãos de quem pode, ou seja, nas mãos de Deus, Ele realiza um milagre. Lembrei agora da oferta da viuvinha. A viúva entrou no templo e tinha os publicanos oferecendo grandes coisas, mas ela só tinha uma moedinha. E ela foi lá e depositou aquela moedinha, o pouco que ela tinha, ela deixou no altar. E o que foi que aconteceu? Deus se agradou mais daquela moedinha do que os outros que os outros estavam oferecendo. Por quê? Porque aquela moedinha, aquela viúva, ela deu de coração, ela doou de coração. Então, o pouco para Deus é muito. Eu não sei se o que você tem a oferecer é o pouco. Se você tiver o muito, oferece o muito. Mas também se você tiver o pouco, oferece o pouco. Deixa Deus trabalhar no pouco na tua vida e Ele vai multiplicar as bênçãos na tua vida. Entrega o pouco para Ele, deixa Ele trabalhar no pouco. Entrega o que você tem a Ele. Não importa se você tem muito ou pouco. Entrega, só entrega e confia que Ele multiplica. Você quer uma multiplicação? Entregue o pouco que você tem. Entrega. Aqui o menino entregou. O menino não perguntou para quê. O menino não perguntou se ia dar. O menino sabia que não tinha como dar para todo mundo se alimentar aos olhos humanos. Mas o que ele fez? Entregou. Entregou para quem pode. Entregou para quem faz acontecer. Então hoje, entregue o seu pouco e deixa que Deus cuide do resto. Um beijo e até amanhã.